Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 1, nossa semana 4, falaremos sobre fenômenos geográficos do Brasil em gráficos. Bem, para entendermos melhor como seriam esses fenômenos aí, vamos entender a leitura e a utilização dos gráficos primeiramente. Os gráficos, o que são os gráficos? Os gráficos são recursos utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado, quantificado ou ilustrado de forma mais ou menos lógica. Assim como os mapas indicam uma representação espacial de um determinado acontecimento ou lugar, os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato. Por esse motivo, interpretar corretamente os gráficos disponibilizados em textos, notícias, entre outras situações, é de suma importância para compreender determinados fenômenos. Eles geralmente comparam informações qualitativas e quantitativas, podendo envolver também o tempo e o espaço. Existe uma grande variedade de tipos de gráficos, dentre os quais podemos destacar os gráficos de coluna, de barras, de pizza, de área, de linha e gráfico de rede. Bem, vamos aprender cada um deles aqui. O gráfico de coluna, seria um dos mais comuns utilizados aí no nosso cotidiano, juntamente aos gráficos de barra, são os mais utilizados, indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não dependem de proporções. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam na posição horizontal. Podemos observar aqui o nosso exemplo, onde traz como tema países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. Temos aqui o ranking da China, quase 1.400.000 habitantes. Temos a Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e Japão. Tá certo? Esse seria o nosso gráfico de coluna, para a gente lembrar. Agora, nós temos o gráfico em barra, possui basicamente a mesma função dos gráficos em coluna, com os dados na posição horizontal, e as informações e divisões na posição vertical, esses são diferentes, o gráfico em colunas traz na vertical, porém o gráfico em barras traz na horizontal. Olha o nosso mapa aí, nosso gráfico, desculpa. As taxas de mortalidade infantil por região em 2013. Podemos observar aqui, a região Nordeste, posteriormente região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Lembrando que esse gráfico em barra foi elaborado pelo IBGE, com base aos dados por região no ano de 2013. Temos também o famoso gráfico em pizza, é um tipo de gráfico também muito utilizado, indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo em um dado aspecto de realidade. Aqui nós podemos observar sobre a proporção de água salgada e água doce, onde nós temos a proporção de 97% de água salgada e 3% de água doce, E dentro desses 3%, temos uma nova proporção aqui assim, onde nós temos 71% da água congelada,
temos 18% de depósito subterrâneo, 7% lagos e cursos d'água e 4% umidade do ar. Temos também um gráfico que muitas vezes é confundido como o gráfico de pizza, né? Que é o diagrama ou gráfico circular, como é chamado. Semelhantes, né, bem parecido ao gráfico de pizza, existem os gráficos circulares. A lógica é a mesma, né? A divisão de uma esfera em várias partes para indicar as diferentes partes de um todo em termos proporcionais. Diagrama ou gráfico circular, né? Pie chart, como é chamado, né? Também chamado de diagrama de setores, é uma representação gráfica utilizada essencialmente para dados qualitativos, né? Que tem por base um círculo dividido em setores circulares, tantas quantas as categorias apresentadas pelos dados em estudo. As amplitudes dos ângulos dos setores são proporcionais às frequências das categorias que representam. Assim, o círculo representa a forma como o total dos dados se distribui pela categoria. A cada setor representa uma fração do total de dados. A gente entender aqui assim, né, como se constrói um diagrama, né, ou gráfico circular, como é chamado. Nós temos o dado quantitativo aqui assim da tabela, né? Nós temos o dado da zona geográfica, né? Os locais aqui seriam locais de Portugal, né? Zona Norte, Alentejo, Algarve, o centro, Lisboa, né? E nós temos uma frequência relativa aqui, né? Essa proporção. Para tal, nós temos que calcular o quê? Fazer uma multiplicação aqui para a gente chegar a qual será o ângulo utilizado, né? Lembrando que tem que fechar o valor de 360, né? Aproximadamente esse valor aqui é multiplicado 360 graus, né? 360 graus vezes 0,34, né? 34,4, que seria a porcentagem que nós temos aqui, que vai dar um ângulo de 124 graus. Aí a partir daí dá para se calcular. Nós temos aqui representado a parte norte, né? 34,40%, né? Temos Lisboa, temos o centro, 23,40%, o Algarve e Alentejo. Temos também o gráfico de linhas, né, muito utilizados em pesquisas também, né, principalmente com relação a dados populacionais ou eleitorais, né, muito usado aí no período eleitoral nos programas de noticiário, né. O gráfico de linha é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo de um tempo, né? É indicado para demonstrar evoluções ou regressões que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações sejam observados. Nesse gráfico aqui, estamos falando sobre a distribuição da população brasileira de 1980 a 2010 em porcentagem. A linha azul estamos mostrando a população urbana e a linha vermelha está apontando a população rural. Podemos observar aqui uma queda, né, da população rural e um aumento significativo da população urbana. Aqui nós temos
o gráfico diário, como é chamado, né? É semelhante ao gráfico em linhas, né? Diferenciando-se apenas por evidenciar uma noção de proporção sobre o todo, né? É também usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si, né? Esse exemplo que nós temos aqui está se referindo às taxas de mortalidade e natalidade em um caso de transição demográfica, né? Lembrando que esses dados são dados fictícios, né? Não são dados reais, mas só para exemplificar como funciona e como é esse gráfico de áreas, né? Em laranja nós temos o índice de mortalidade no período 1 ao período 5, né? Podemos observar que houve uma queda significativa, né? E também de natalidade, podemos observar também que houve uma queda também do período 1 ao período 5 com relação à taxa de natalidade. Lembrando que esses valores são fictícios. Temos também o gráfico de rede, né? Esse tipo de gráfico não é tão comum na disciplina de geográfica, né? Sendo mais frequente utilizado para medição em termos especificamente estatístico, né? Se vê muito em matemática, né? E até em jogos de videogames online ou tipo RPG, né? Sua utilidade é comparar valores distintos de uma mesma variável, né? A exemplo que assim nós temos um gráfico, né? Gráfico de rede, como temática que traz o uso do solo no meio rural de um país, né? Onde estamos falando sobre a agricultura, né, áreas naturais, mineração e pecuária, onde nós podemos traçar alguns dados aqui referentes a esses valores, né, onde, por exemplo, a utilização para a agricultura estaria cerca de 35%, né, com 20% de áreas naturais e 25%, uns 30%, né, praticamente 30% na pecuária e mineração, mais 20%. 20 com 20, 40, 30 com 30, 60, fechou os 100%. Para a gente ter uma noção de como funciona. A importância das leituras dos gráficos, né? Vou salientar que além desses tipos de gráficos que foram representados aí, existem outras formas de representar dados e informações sobre a realidade, né? O mais importante, além de conhecer cada tipo de gráfico, é procurar observar com calma todos os dados fornecidos para uma correta leitura das informações disponíveis. Os gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e divulgação de pesquisas em jornais, revistas, panfletos, livros e televisão, né? Temos aqui mais alguns exemplos, né? Vem como fonte aí do IBGE, né? Diretoria de Pesquisa e Coordenação de Agropecuária, Pesquisa Pecuária Municipal 2017, onde nós temos o ranking de produtividade de leite, litros vaca ano, né? Onde nós temos a região sul com 3.284,6, sudeste 2.208,8, segundo centro-oeste 1.453,4, Nordeste 1.117,8, região Norte 1.003,1. Esses seriam um dos exemplos de gráficos para a gente treinar a nossa leitura. Temos também o ranking de produção de leite, né, do IBGE novamente.
né, seria milhões de litros, né? O Brasil estaria seria a produção total, né, do leite brasileiro, né, seria 33,5 milhões de litros, né? Desses 33 podemos listar no país com maior produtividade de leite Minas Gerais com 8,9 milhões, Rio Grande do Sul 4,5 milhões, Paraná 4,4, Goiás 3, Santa Catarina 3 também. Lembrando que a nossa unidade de medida aqui seria milhões de litros. Temos também um outro exemplo aqui de um gráfico, de pizza, né? Para a gente entender melhor aqui assim. Onde nós falaremos sobre a participação dos grupos de peixes na produção da piscicultura, né? Nós temos aqui a produção total, que seria 485,2 mil toneladas, né? Houve uma queda de 2,6 em relação ao ano de 2016, lembrando que os dados desse mapa aqui é de 2017, né? E aqui, pela coloração, podemos observar a criação de tilápia, né? De tambaqui, de tambacu e tambatinga, de carpa e outros. Isso seria a produção desses peixes, aí, alguns dados para a gente entender melhor. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, sobre a importância dos gráficos, né? Os gráficos são verdadeiros mapas ali, né, dentro das estatísticas, que trazem muita informação para que a gente possa fazer assim que feita a leitura correta, para trazer bastante informação aí para o nosso cotidiano aí. Um abraço a todos e até a próxima.